Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 4 de maio de 2026. E nesse horário, das 18h30, nós realizamos a nossa palestra pública. E hoje temos o prazer de receber da nossa casa a nossa querida irmã Ana Paula Souza, essa companheira de tantos anos de caminhada, né, da doutrina espírita, já vai com uns 20 anos ou mais, né? Nossa, claro que vai mais de 20 anos nessa história. Então, eu agradeço muito a Ana Paula por aceitar o nosso convite de estar aqui na Casa de Francisco de Assis. Eu sei que nesse horário ela tem lá suas atividades, mas ela abre lá essa exceçãozinha para nos atender. Que Deus te abençoe, Ana Paula, e que possamos sempre contar com a sua presença aqui, tá bom? Leve o nosso abraço à Casa Espírita onde você trabalha. Você, por favor, pode falar o nome? é, Casa do Caminho Chico Xavier. Casa do Caminho, Chico Xavier. É no Pichincha, não é? Sim, na Edgar Werneck, 929, pertinho da Cidade de Deus. Quem quiser Bem, ver, fique à isso, tá? As portas vão estar abertas, com certeza. Então, muito obrigado. Leve o nosso abraço aos companheiros dessa casa tão querida. Temos outros amigos lá, como Evaldo Raia, né? Regina, Isso. Nilceia, né? Um grupo de amigos queridos que também trabalham, se reúnem nessa casa. Bem, meus irmãos, a nossa palestra de hoje, o tema é deste livro aqui, ó, Mais Perto. Essa obra é psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o tema de hoje é Diante da Terra. É o primeiro capítulo, né, desta obra. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir à nossa companheira Carmen de Matos para fazer a leitura do preparo, fazer a prece. Depois eu passo a palavra para Ana Paula. Ana Paula, você tem até 19h20, 7h20, tá? Da noite, para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Pai, Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, pelo Espírito de Irmão José. E a lição é a 22, e ela tem como título Não Desistas. E ele diz assim: No justo instante em que perdeste a calma, abriste mão da vitória que estavas prestes a conquistar. No exato momento em que desististe do diálogo, quase já convencias o amigo que desde muito aconselhavas a mudança de vida. No minuto em que deixaste de vigiar, cedendo à nociva influência dos próprios pensamentos, caíste de considerável altura, rolando o precipício abaixo. Quando deliberaste não mais continuar no cumprimento do dever, talvez te encontrasses a um só passo de concluir a tarefa que te fora confiada. Todas as vezes, pois, em que estiveres a ponto de ceder ao cansaço ou a acatar as sugestões do desânimo, pondera que, com um pouco mais de determinação e coragem, o teu laborioso esforço há de ser plenamente recompensado. Então, sempre uma lição importante para nós, pequena, mas muito grande, que muitas vezes estamos mesmo a ponto de conquistar alguma coisa e desistimos pelo cansaço, pela falta de calma, falta de paciência. Então, queridos amigos, mais uma vez estamos reunidos aqui na Casa de Francisco. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a nossa amiga Ana Paula, que veio com tanto carinho mais uma vez para nos ajudar a aprender um pouco mais, a conhecer um pouco mais. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes e que possamos fazer jus a essa oportunidade, mais essa oportunidade, na Casa de Francisco. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, a palavra está com você. Que Jesus te abençoe, abençoe a sua mãe, o seu marido, a sua família e continue a abençoar todos nós.
Obrigado, Rose, obrigada a todos os companheiros. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir, me ver direitinho? Tá. Então, assim, o que a gente tem que fazer antes de iniciar é a gratidão, né? A gratidão pelo convite dos benfeitores desta casa, dos encarnados, daqueles que dirigem a casa, os encarnados e os desencarnados, dessa comunhão, desse momento da gente ter oportunidade de usar a tecnologia e estarmos tão próximos, né? Apesar de distantes fisicamente, mas nesse momento estarmos em pensamento e em comunhão para que nós possamos refletir juntos, porque, na verdade, todos nós estamos no aprendizado, né? Dessa lei maior do Pai, e à luz da doutrina, o Evangelho do Senhor Jesus, à luz da doutrina, ainda estamos distantes do entendimento pleno, mas cada vez que nós temos uma oportunidade de estudo, e aí me cabe agradecer com esse presente, né? Porque esse livro realmente eu não conhecia, não tinha acesso a ele ainda, e ganhei um presente da Rose quando ela me deu a oportunidade de fazer o estudo e ter o livro, né? A oportunidade de ler não só esse primeiro capítulo, como todos os outros. É um convite a todos, porque é um livro belíssimo, e aí a gente começa logo falando. Não dá para falar muita coisa do prefácio, mas o prefácio do livro, já que a gente está no capítulo 1, não tem como não deixar de falar uma palavrinha, algumas palavrinhas que o Emmanuel nos fala da abertura desse livro, que eu acredito que deva ser usado talvez ao longo dos estudos das palestras. Mas é um livro que Emmanuel já diz que a proposta é dialogar de coração para coração, ele fala assim, dialogar de coração para coração é falar de mais perto. O título do livro é Mais Perto. Então, a gente percebe que Emmanuel está querendo aqui nesse momento, digamos que, ser porta-voz das palavras de Emmanuel, né, é um desafio enorme, porque nós não temos o entendimento pleno daquilo que esse benfeitor quer nos trazer. Mas ele, com certeza, de alguma forma, ele está conosco aqui. Então, é de coração para coração, que a gente possa mesmo, entre nós, de coração em coração, estar com essa proposta de entender esse capítulo. E ele diz aqui no pedaço do prefácio, no finalzinho, eu vou ler aqui, que ele diz assim, ele entrega este volume simples, ele entrega nossas conclusões e respostas de servidor. E ele roga a Jesus, ao nosso Divino Mestre, nos inspire, né, Emmanuel nos falando, e nos guie para a compreensão e o amor nos façam mais profundamente irmãos uns dos outros, de modo a que sejamos, em verdade, uma só família, em paz, nos vários setores de evolução que nos caracterizam a vida, trabalhando e cooperando na construção da terra melhor e mais feliz. Então, que nós possamos, né, no entendimento que ainda vai ser, é um desafio fazer esse estudo, porque é um capítulo riquíssimo, mas que nós possamos, de alguma forma, buscar essa unicidade, né? Dentro da diversidade que somos, que a gente possa buscar essa unicidade, que é essa unidade de família, na construção de uma terra mais feliz, como ele diz aqui, melhor, que é a proposta, né? Nós queremos a gente sabe que a paz, que a felicidade começa no íntimo de cada um, mas que a gente possa construir isso com entendimento dessa doutrina. Então, assim, o capítulo, aí a gente vai para a obra, né? Diante da Terra, quando a gente vai para a obra, logo o título já nos faz refletir, porque é um título que nos convida a nossa reflexão sobre o nosso momento encarnado no planeta, aqui e agora. O que nós estamos, aí foi uma pergunta que nos veio logo no estudo, né? O que nós temos consciência, temos a consciência integral daquilo, desse momento da nossa vida como encarnado, o quanto que esse momento que nós estamos aqui encarnados, o quanto que ele é importante, o quanto que é a nossa melhor versão, podemos dizer, né? Porque nós estamos assim, o momento presente é o momento que nós podemos construir muita coisa, nós podemos, a cada minuto da nossa caminhada encarnado, a gente sabe que para encarnar há todo um preparo, né?
Nós sabemos o quão é difícil, muitas vezes, a gente conseguir ter irmãos que possam nos aceitar. E nós estamos aqui, e estar aqui encarnado é estar na escola, é estar na labuta, estar no trabalho, né? Estar na construção de um ser melhor, de um ser mais próximo daquilo que realmente é a nossa essência divina, aquilo que realmente nós nos propomos, para todos dizemos que queremos ser felizes, todos nós queremos estarmos bem, mas nós precisamos construir isso. E esse momento encarnatório nosso, será que a gente, foi uma pergunta que nós nos fizemos, né? Na hora que nós temos consciência plena do quão esse momento é importante, com todas as dificuldades, com todos os desafios, com todas as situações que cada um de nós está vivendo, o quanto que esses momentos, essas situações, elas têm um propósito maior. E aí nós lembramos, estávamos estudando essa semana para o estudo lá da nossa casa, de tratamento, e no Fonte Viva, Emmanuel tem um capítulo também que fala além dos outros. E ele faz uma pergunta para nós espíritas, né? Que ele diz assim, que dás de ti ao longo do capítulo? Ele faz uma pergunta que veio muito ao encontro dessa reflexão, desse capítulo que foi o convite do estudo. Que dás de ti mesmo no Ministério da Caridade? O que eu estou efetivamente dentro da caridade, naquilo que a caridade, à luz da doutrina, nos diz, benevolência, indulgência e perdão. Qual é a minha postura no meu cotidiano, naquilo que o Senhor me propõe, porque cada um de nós é colocado numa situação, numa circunstância, para que eu possa desenvolver esse sentimento de caridade, que nada mais é da construção das virtudes, para que eu possa aprender a amar. Então, assim, esse capítulo, ele nos remonta, né, àquela questão que Kardec fez aos espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Porque diante da Terra, eu estou na Terra, qual é a finalidade da encarnação? Então, a gente tem que rever, de vez em quando a gente tem que repensar, porque o preparo, né, e um preparo belíssimo também, desse livro, ele faz justamente um contraponto das situações que nós somos convidados ao longo da nossa caminhada. Calma, eu anotei algumas coisas, o diálogo, o não desanimar, a vigilância, são circunstâncias que todos nós vivenciamos em várias situações para que a gente possa construir virtudes, a paciência, a tolerância, trabalhar nossa humildade, né? Isso tudo são conquistas que nós só vamos efetivamente construir no nosso cerne espiritual se a gente exercitar, e a gente tem que testemunhar. Então, assim, a finalidade da encarnação, e aí vou ler a resposta dos Espíritos no Livro dos Espíritos, a finalidade da encarnação dos Espíritos, Deus nos impõe, porque a gente ainda precisa, né, como espíritos imperfeitos, a gente precisa desse processo de estarmos indo e vindo, né? Ora encarnados, ora na erraticidade, e aí aprendemos, refletimos, ponderamos e fazemos escolhas para nos melhorarmos, aí voltamos para a encarnação. Mas esse momento nosso encarnados, né? Ele impõe para que a gente possa chegar ao objetivo, é a perfeição relativa. Então, assim, com isso a gente tem que ter ciência de que vamos passar, como diz assim, para uns é expiação, para outros uma missão. Podemos dizer que tem momentos, todos nós temos missões e expiações vivenciando no nosso cotidiano, né? Mas para chegar, a gente precisa, aí, os Espíritos dizem, para chegar à perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes. Então, a gente precisa, para vivenciar todas as vicissitudes, nós vamos precisar encarnar algumas vezes. Nós vamos precisar encarnar o tempo e a quantidade vai depender da nossa postura. Então, assim, ele começa já esse título do livro, do capítulo, é uma proposta para a gente repensar, né, como os seres da criação divina, nós temos, né, além de termos os compromissos do nosso processo de evolução, nós também temos, como diz aqui também na resposta do objetivo da encarnação, também nos fala que nós temos compromissos
né, uns com os outros e com o próprio progresso do planeta. Então, existe uma lei que nos une como irmãos e que nos une nesse processo de evolução e que nós também vamos estar contribuindo para que o nosso planeta possa estar tudo encadeado. Eu acho belíssimo o comentário de Kardec nessa pergunta, que ele diz assim: tudo é solidário na natureza. E nós precisamos realmente trabalhar esse sentimento de solidariedade que nos une. Então, esse capítulo, esse título, já nos remete a todas essas reflexões. E aí, Kardec, aí a gente entra no livro mesmo, propriamente dito, e diz o seguinte no primeiro parágrafo, né? E a gente vai lendo aos pouquinhos e a gente vai refletindo. Então, vamos lá, eu vou ler o primeiro parágrafo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Emmanuel fala assim: teríamos sido, porventura, situados na gleba do mundo para fugir de colaborar no progresso do mundo, quando o mundo nos provê com todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos? Ele já começa o capítulo dando uma chamada para a gente, para que a gente reflita, né? Um dos pontos principais, a gente pode colaborar, a gente tem responsabilidades a colaborar no progresso do mundo. E aí ele fala assim, algo que veio ao nosso encontro, que a gente não fuja dos compromissos aos quais nós estamos inseridos no processo encarnatório. Cada um de nós tem um compromisso, cada um de nós tem algo a desempenhar, tanto no processo, né, nosso, como aquilo que o mundo, que o Senhor nos convida. Então, o mundo nos provê com todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos. Será que nós conseguimos perceber toda a misericórdia do Pai, nos oferecendo todas as possibilidades necessárias ao nosso progresso? Porque muitas vezes a gente fica muito preso aos nossos desejos não satisfeitos. Porque a gente fica entre o necessário e o supérfluo, né, aquilo que é necessário e aquilo que a gente deseja, nós ficamos muito, muito ainda aprisionados nos nossos atavismos, como Joana diz. E a proposta é justamente mudança, que ao longo desse capítulo ele vai dizer das mudanças que são necessárias, que o mundo, né, a lei do progresso, nos convida a nós caminharmos em direção a essa perfeição. Então, assim, logo no primeiro parágrafo desse capítulo, a gente lembra, não tem como a gente não lembrar e a gente fazer uma reflexão da lei do progresso. Porque o homem, né, lá 779, diz que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Então, nós, né, precisamos, se estamos aqui encarnados, se estamos com todas essas possibilidades, que aí se eu não estou visualizando elas, eu preciso parar para refletir o quanto que eu sou amado, o quanto que tudo aquilo que está ao meu redor é o que eu necessito, e eu preciso me fazer a pergunta, né, aonde que em que sinais, Senhor, eu preciso estar atento para observar a sua misericórdia na minha vida. Então, assim, quando a gente se vê como a doutrina espírita, o Evangelho do Senhor Jesus, ele nos convida a fazer uma mudança de paradigma, de um olhar diferente para a vida, de um ponto de vista que não dá mais para a gente ficar preso ao imediatismo da materialidade. A gente precisa viver na matéria, sim, a gente precisa transitar nas situações que vão sendo colocadas ao longo da nossa caminhada. A gente sabe que muitas delas são nossas escolhas, né? E aí das nossas escolhas a gente tem as consequências daquilo que a gente escolhe, mas em todos os momentos, em nenhum momento a gente está abandonado nem desprovido de amparo. E tem sempre uma proposta do Senhor que vai além daquilo que a gente está vendo. A gente vê o efeito, mas a gente não está vendo a causa, nem está vendo a oportunidade que aquela situação está nos oferecendo de crescimento como espíritos. E aí, se olhar como espírito, a gente fala muito, né? A Rose falou, nós já estamos na doutrina há muito tempo, e não é o tempo, né? A gente está 20, 30, mas a gente estuda a doutrina, a gente conhece, mas a gente precisa introjetar na nossa vida e conseguir se enxergar como espírito imortal e enxergar os nossos irmãos como espírito imortal. Né? Ter aquele ponto de vista que
que era o que o Senhor Jesus o tempo todo nos oferecia esse olhar, e que hoje, nós que estamos aqui, hoje a gente consegue, nós estamos no nosso tempo, né? Alguns companheiros conseguiram perceber essa proposta quando estiveram com Jesus. Talvez nós tivéssemos tido a oportunidade de ter passado por ele, mas a gente não estava amadurecido. A gente passou batido para. Mas agora é o nosso momento. Então, nesse momento que a gente tem tantas informações que a doutrina nos dá de orientação, o que a gente está fazendo para que a gente possa se desenvolver por si mesmo? Mas a gente também sabe que nessa resposta do progresso, ele diz que a gente não cresce todos juntinhos, né? Dá-se que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. É exatamente isso aqui que nós estamos fazendo, né? Que quando a gente abre até num estudo, e aí vem a importância, das vezes, do estudo, onde a gente tem a oportunidade de troca, é um momento de a gente no contato uns com os outros, no estudo da casa, a gente ganha conhecimento. Mas é no contato, na vida lá fora, que a gente ganha experiência, porque a gente precisa praticar. Porque não adianta a gente conhecer também, e se a gente não vive. Eu achei belíssimo, a gente percebe, eu vou dar uma parte, eu estava aqui assistindo um pouquinho antes, eu entrei um pouco antes para ver se estava tudo ok, e estava assistindo o finalzinho do estudo da Dona Ivone. E aí a gente vê, né, como que a espiritualidade, quando um, dois ou mais se propõe a se reunir para pensar no Cristo, para construir alguma coisa para o bem de um grupo encarnado e desencarnado, como é que a espiritualidade ela investe, ela na sua misericórdia, ela coordena as coisas. Porque no finalzinho que eu peguei da Rose comentando sobre os irmãos que tinham sido colocados na casa espírita para acompanharem, né, os médios, eu estava me reportando que o exemplo do capítulo do estudo, que vai falar da nossa postura, dessa postura nossa de ir ao encontro na nossa vida encarnatória, gente viver o Evangelho do Senhor Jesus com todas as dificuldades e desafios, é justamente o que aqueles irmãos da Casa Espírita estavam fazendo e que auxiliaram os que acompanharam eles. Na vida social, eu anotei algumas coisas, né? Eles acompanhavam os médios nas suas posturas, né? Não só dentro da casa, como também foi colocado, né, no dia a dia, no trabalho, nas atividades sociais, porque a gente precisa viver esse evangelho exatamente no nosso cotidiano. E é a proposta desse capítulo de hoje do estudo. O que a gente está diante da Terra, diante da nossa encarnação, como é que nós estamos? Nós estamos, como disse lá no preparo, né, perdendo a calma quando a situação está quase para ser resolvida, nós estamos desistindo de dialogar. É uma chamada para nós, é uma chamada. Emmanuel continua aqui no estudo, né, e lendo mais um pouquinho além, né, Emmanuel vem falar para a gente aqui, ó, vamos lá, no segundo parágrafo, que a gente faz um descanso indébito junto à seara. Eu vou ler aqui o segundo trecho. Muitos companheiros se marginalizam em descanso indébito junto à seara, alegando que não suportam os chamados problemas intermináveis do mundo. Desejariam a estabilidade e a harmonia por fora, a fim de se mostrarem satisfeitos na terra, quando a harmonia e estabilidade devem morar por dentro de nós, de modo a que nossos encargos à frente do próximo se façam corretamente cumpridos. Então, nós temos, né, deveres a cumprir. A gente quer descanso em débito. Por que descanso? Porque aquele trabalhador que conhece o Evangelho, o Senhor espera o quê? Esperou um tempão para que aquele irmão vá para a vinha. Nós somos convidados para a vinha. E aí a vinha, ela pede o quê? Trabalho. E a gente muitas vezes reclama das circunstâncias que estão, né? A gente fica olhando os efeitos das situações que estão acontecendo, a gente não vai se tornar alheio às questões que estão acontecendo na sociedade,
mas a gente não pode deixar que essas situações da sociedade elas façam com que a gente perca o referencial, perca a nossa meta e perca a proposta que nós nos fizemos a nós mesmos de abraçarmos em nós a realidade da vida como espíritos imortais, ou seja, abraçarmos que somos espíritos, que estamos num mundo de transição, de provas e expiações, que está numa transição e que toda transição, e como espíritos imperfeitos, não nos cabe pedir descanso. Como é que nós, como espíritos imperfeitos, que ainda precisamos viver várias situações para podermos absorver as virtudes, alicerçar, né, como aquela raiz que fala numa passagem do, acho que é no capítulo 6 do Evangelho, do cedro, a gente precisa primeiro fincar raízes. O cedro é assim, o cedro, primeiro ele cresce mais na raiz, forma, se a gente olhar um brotinho pequenininho, depois que a raiz está bem firme, aí ele começa a se desenvolver. A natureza nos mostra os mecanismos do nosso crescimento como espírito. Qual é que alicerce é esse? Como é que base a gente tem? O Evangelho. Mas como é que eu preciso fortalecer? Eu preciso viver situações. Então, eu preciso conhecer e estudar, porque sem o referencial do Senhor Jesus, a gente vai se perder na trajetória, mas a gente precisa também colocar em prática. E a prática é justamente não ser, como ele diz aqui, né? A gente não deixar que os problemas intermináveis do mundo, as circunstâncias, porque nós vivemos ainda num planeta onde o mal ainda predomina, que a gente queira um descanso que é indébito, porque não nos cabe agora um descanso. Nem os espíritos, os benfeitores, né? Nem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus trabalha até hoje. O Senhor Jesus está o tempo todo, né, envolvendo e trabalhando na seara do Pai. Então, assim, é uma imaturidade nossa pensar que o fato da gente já estar buscando a seara do Senhor vai nos fazer com que a gente não tenha ou diminua as situações que vão surgir na nossa vida. Muito pelo contrário, as propostas e os desafios e os testemunhos vão nos ser oferecidos porque o Senhor espera de nós que nós possamos utilizar do conhecimento, mesmo que seja pequeno, do Evangelho. Ele não vai nos dar situações que nós não possamos suportar. Então, assim, esse pensamento de descanso em débito é um pensamento imediatista. É a gente não avaliar, não ter noção da lei do progresso, que esses problemas estão acontecendo porque, como o próprio Senhor, né, vai separar o joio do trigo, que a gente tem uma proposta, né, que a gente pode ser útil na seara, que a gente não consegue se ver como espírito mortal. Eu quero que as coisas se resolvam agora. Existem situações nossas, a conquista de uma virtude, nós começamos, podemos dizer que nós despertamos para uma realidade. Nós estamos longe ainda da conquista da virtude plenas. Então, nos cabe trabalho, né? Então, assim, o nosso ponto de vista, a gente iria lá no Evangelho, no ponto de vista, a gente precisa mudar encarar a nossa vida com uma amplitude maior, uma perspectiva de uma vida futura. Por quê? Só vou entender o Evangelho do Senhor Jesus, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu tiver um olhar para a vida futura, para a vida de espírito imortal. Se eu não tiver esse olhar, eu não entendo o que o Evangelho está me propondo. Eu não consigo entender o que o Senhor... Mesmo assim, a gente ainda tem um entendimento ainda raso, porque nós ainda estamos nessa proposta de aprender. Então, assim, a perspectiva que a gente precisa ter, né? A gente deseja, e aí ele fala no ciclo, a gente deseja estabilidade e harmonia por fora, ou seja, aquela coisa ilusória, né? Aquilo tudo superficial. Nós já passamos, podemos dizer nós aqui entre nós, né? Nós já passamos como espírito séculos e séculos vivendo essas ilusões. Não é à toa que nós agora estamos nesse momento vivendo situações, cada um de nós dentro das suas, né, circunstâncias, para justamente chacoalhar e tirar a gente dessa zona de conforto, para a gente perceber uma realidade que a gente estava fugindo. Então, o fim, né? A gente precisa ter assim, a harmonia real,
que Emmanuel nos convida e a estabilidade devem estar dentro de nós. Então, o que ele está querendo dizer? A gente precisa, né, tomar consciência, se conscientizar daquilo que o Evangelho está trazendo. Eu preciso me perceber como espírito, perceber a meta e, não me esmorecer, como foi colocado de uma forma belíssima também no preparo, cada frase colocando, né, da gente não perder a calma, não desistir, porque às vezes as situações elas estão para serem resolvidas, ou às vezes elas não vão se resolver do jeito que eu quero, mas é aquilo que é necessário. Também ter essa submissão e essa resignação diante das situações, né? Às vezes é como diz, né? A gente lembra da vida de Jesus. Qual foi a melhor situação para Jesus? Foi a hanseníase. A entender que a doença, né? Uma doença numa época sem cura, onde era isolado, foi a melhor coisa que aconteceu para ele poder despertar e deixar que aquele ser que hoje é benfeitor de uma casa pudesse transcender. Então, às vezes, a dor, uma situação que vem ao nosso encontro e que não tem a solução que a gente deseja, é a misericórdia do Pai. Entender isso é a gente conseguir perceber, né? Aí a gente consegue. Claro, a gente dói, dói. Nós ainda estamos num processo ainda de sentir as dores das mudanças, transformar, mudar não é fácil. Mudança de hábito, né? Hábitos seculares, né? Existem situações que a gente, pela misericórdia, a gente tem o esquecimento, mas a gente tem um véu do esquecimento. Cada um de nós percebe um pouquinho aquelas situações que a gente, se deixar, a gente ia embora naquele desejo. E aí, por misericórdia, às vezes os benfeitores vão lá e nos tolhem em determinado ponto, para nos mostrar, para nos dar um novo olhar para a vida. Então, assim, desenvolver virtudes é algo que a gente tem que estar buscando, e ele diz aqui, né? A gente precisa, cada um vai buscar dentro da sua capacidade. Aí a gente lembra do Evangelho do Senhor Jesus, né? Da parábola dos talentos, cada um recebe, né? Dentro do talento, dentro da sua capacidade, para que a gente possa ir aos poucos, participando, desenvolvendo as nossas virtudes e, ao mesmo tempo, colaborando na obra da criação. Ao mesmo tempo, esse parágrafo também nos convida aos deveres, lá do Evangelho também seria um outro, que ele diz que dever, né, no Evangelho diz que dever é lei da vida. E ele principia para cada um de nós, né, de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade do outro. Então, perceber que o mecanismo da vida, existem deveres que nós temos uns com os outros, que nós não vivemos isolados. É, mais uma vez, voltar ao sentimento de cooperatividade. Nós vivemos ainda numa sociedade competitiva, né? A competitividade é muito grande, os interesses pessoais ainda prevalecem. E a gente sabe que um dos maiores, está lá no Livro dos Espíritos, maiores índices de imperfeição do homem está voltado ao interesse pessoal. E a proposta desse mundo de transição, desse momento, para nós, que queremos abraçar o Evangelho do Senhor Jesus, é justamente a gente mudar esse paradigma da nossa vida, da gente trabalhar mais a cooperatividade. Então, é sair do egoísmo, né? É sair do orgulho. Então, nós vamos ser convidados a essa proposta, cada um de nós, onde nós estamos inseridos, na família, no trabalho, na casa espírita, em várias circunstâncias. Na maioria, muitas vezes, a gente não percebe. O que o Senhor espera de nós é que a gente esteja mais atento, que a gente seja mais vigilante, que a gente esteja mais receptivo às orientações. Trazendo um pouquinho mais o próximo parágrafo, ele diz o seguinte: o mundo, e ele fala aqui para nós, vou ler aqui, terceiro, continuando o estudo. Peraí. Deu uma parada aqui no meu computador. 'O
O mundo em todo tempo, é outro, continuando esse texto do Emmanuel, é uma casa em reforma, com a lei da mudança a lhe presidir todos os movimentos, através de metamorfoses e dificuldades educativas. Bom, e aí ele diz aí para a gente, né? O mundo em todo tempo é uma casa em reforma. E ele fala a lei da mudança a presidir todos os movimentos através de metamorfose e de dificuldades educativas. Mais uma vez, ele se reporta à lei do progresso. Né? Nada é estático. A natureza, que é a representação da divindade na sua plenitude, a lei da natureza ela mostra o seu dinamismo. Tudo está integrado. E toda vez que nós, né, trazendo para nós a nossa responsabilidade, a gente mexe um pouco e altera um pouco aquilo que está em equilíbrio, a gente vai sofrer umas consequências, mas a natureza ela vai buscar o seu reequilíbrio. Claro que vai trazer consequências. Muitas vezes para nós hoje sofremos consequências da gente não ter o cuidado, né, com o planeta, o aquecimento global, né? Situações que hoje a gente consegue através de conhecimento, mas nas virtudes e nos valores também, nas situações que nos rodeiam também. Então, às vezes, a gente vive situações de ingratidão, situações que vêm ao nosso encontro em várias questões, e a gente se acha, às vezes, vítima daquela situação, e não percebe que a proposta é que a gente possa crescer diante daquilo. Que a gente não seja indiferente, que a gente comece a pensar o que aquilo que está acontecendo está me trazendo para que eu possa me transformar, me tornar uma pessoa melhor. Para que, se houver oportunidade, eu possa ir ao encontro daquele diretamente que me ofendeu ou que fez alguma coisa. Mas se eu não posso ir direto a ele, que eu, pelo menos, o entenda. Que eu olhe para ele e veja ele como um espírito imortal, assim como eu quero que o Pai entenda as minhas dificuldades, porque eu não vou entender as dificuldades do outro. Então, assim, é uma mudança de olhar para a vida, que nós passamos muito tempo presos aos nossos interesses pessoais. Então, assim, tudo é mutável. Há sempre movimento buscando o quê? Buscando um equilíbrio que esteja de acordo com a lei do Pai. No quarto parágrafo, ele continua dizendo assim: o progresso é um caminho que avança. Daí o imperativo, Emmanuel fala, de contarmos com oposições e obstáculos toda vez que engajamos na edificação da felicidade geral. Então, o progresso, volta-se àquela pergunta do progresso que vai acontecer, é inexaurível, a gente precisa ter isso alicerçado para a gente não deixar que o mal tome conta, né? Ele só toma conta daquilo que a gente se alimenta. Então, assim, se eu deixo que o desânimo é uma falta, se eu deixo que ele tome conta, é porque eu estou me permitindo me conectar com essas vibrações. Então, para isso, eu preciso, se eu sozinho não estou conseguindo dar conta, eu preciso me conectar. Daí a importância da gente estar ligado a estudos que nos trazem um conhecimento, mas também a importância da gente, às vezes, estar em conexão com o nosso mentor. Será que a gente se apropria, a gente usa do benefício da prece na busca de estarmos conectados com os nossos benfeitores, com o nosso mentor? Porque todos nós temos o nosso amigo espiritual. Está ali para investir na gente, está ali para ajudar, mas muitas vezes a gente só acessa eles para pedir alguma coisa. Mas a gente não pede para que ele nos dê a força para a gente dar conta dos compromissos, para ele nos ajudar, para a gente ver o que a gente não está vendo, para ele nos sinalizar aquilo que a gente não está conseguindo perceber. Não para que a gente fuja dos compromissos, mas que a gente possa ser auxiliado para a gente poder estar mais firme nos obstáculos e nos desafios. E aí ele continua. Kardec teve várias questões assim, na 781 da Lei do Progresso, Kardec faz uma pergunta aos espíritos se o homem tem o poder de paralisar essa marcha do progresso, né? Às vezes a gente acha que às vezes a gente sabe no texto que não, que a gente embaraça, mas a gente vive na realidade às vezes acreditando que o mal vai ficar o tempo todo dominando. Nos falta fé.
nos falta a confiança e a certeza de uma paternidade divina. Nos falta a certeza de perceber que tudo tem uma proposta maior, que tudo vai ter uma modificação. E aí a pergunta é: qual é a parte que me cabe, Senhor, nesse momento, que eu posso fazer para ajudar, para eu entender qual é o aprendizado que eu preciso ter nesse momento, como espírito, e o que eu posso fazer para auxiliar, minimizar ou ajudar para o despertar, não só meu, mas de outros. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Essa troca nossa, refletindo à luz de um irmão, né, mais experiente que Emmanuel, é um processo para cada um de nós, para que a gente possa, é um convite que depois todos possam reler, buscar essa obra, reler o texto, que ele é belíssimo, e ele nos traz riqueza de reflexões. No quinto parágrafo, ele continua dizendo assim, eu tenho que pintar, o tempo vai passando muito rápido, né? Ele diz assim, omissão é parada significando recuo. Às vezes a gente se torna omisso. Recuar diante de um desafio é falta de fé. Então, assim, a fé, a gente sabe que é uma construção, né? Mas ela vai ser construída em cada um de nós nas situações que a gente vai vivendo. Não tem receita de bolo, tem só realmente pegar o que a gente estuda, fazer as nossas meditações, a gente fazer as nossas orações, e a gente conseguir, né, como eu coloquei aqui no início, esse mecanismo divino maravilhoso que coloca um estudo que eu tenho certeza que, por mais que tenha sido organizado os textos, as palestras, encaixar justamente no momento que vocês estão estudando, um pouquinho antes a Ivone, um exemplo de postura, né? De médios, de uma casa espírita, de postura de irmãos que estão ali no propósito realmente de ser cristão, e aí mostrando como é que é. E aí faz uma palestra que fala sobre. A gente vê o mecanismo da equipe da espiritualidade mostrando que há todo um suporte, sabe? E isso acontece na nossa vida o tempo todo e a gente às vezes não percebe. A nossa vida ela tem um suporte divino imenso, que a gente precisa estar mais atentos. Quando a gente começa a mergulhar, e a gente vê muito isso na casa, a gente começa a estudar, aí a gente estuda, tem a palestra, tem os estudos, aí tem o estudo de segunda, tem o segundo dia, aí tem a reunião mediúnica, aí daqui a pouco tem o tratamento. Quando a gente vai ver durante a semana, tudo se encadeia, eles foram fazendo de uma maneira que havia uma lição enorme para todos nós, mas tudo encadeado. E aí a gente vê que depois que a gente vai percebendo que na nossa vida isso também está acontecendo, só que a gente, durante muitos séculos, a gente não estava atento. E agora é o momento da gente, diante da Terra, desse momento encarnado, da gente aproveitar cada tempo, sabe, cada minuto, sem atropelo, sem ansiedade, sem cobrança, mas com carinho. Mas percebendo esse carinho, assim como eles confiam na gente, porque Jesus confia em nós. Ele confia naquilo que cada um pode fazer, do pouquinho, do óbulo, né? Que cada um pode oferecer. Mas a gente também precisa confiar. A gente precisa fazer a nossa parte. Então, assim, no sexto parágrafo ele fala assim: entendamos-nos na posição de obreiros sob a pressão de crises renovadoras. Nós estamos em momentos de crise, mas nós também temos o que oferecer. A gente lembra aqui que a gente não pode esquecer vou dar uma lida aqui rapidinho da Ivone. Bezerra de Menezes ele fala para a Ivone no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Ele fala, né, ela faz uma pergunta sobre o movimento espírita brasileiro e o movimento jovem. E na resposta
fizeram uma pergunta para Ivone, nos Obreiros do Bem, e na resposta Ivone fala que vai falando do trabalho do movimento espírita, que está ativo, mas ela tem uma colocação que ela fala, que Bezerra deu a ela, que é para a gente também. Ela diz assim, Dr. Bezerra considera, às vezes existem fatos entristecedores dentro do movimento, mas ele diz assim, que nós somos ainda profundamente imperfeitos. E aí Dr. Bezerra diz assim, esses fatos que acontecem, né, às vezes em situações, são compreensíveis até certo ponto, contrários à doutrina, porque ele disse, os espíritas da atualidade, aí agora para nós, né, já progrediram de tal forma que deixaram uma série de vícios altamente prejudiciais. Ainda ontem, muitos deles extremamente culpados, criminosos, foi taxativamente o que ele falou, incendiários, tinham, enfim, uma série imensa de defeitos. Por isso sofreram muito no espaço e se arrependeram. Foram socorridos pelo espiritismo, reencarnaram em ambiente espírita para que fossem completamente modificados com o tempo. Podem não ser bons espíritas, mas já são bons homens. Exercem a caridade, fazem o bem e estão evoluindo. Caramba, isso é para nós, né? Então a gente tem noção que hoje a gente está numa proposta. Então, assim, no texto de Emmanuel, ele diz assim no outro parágrafo: todos faceamos permanente renovação a cada passo da vida. Facear é criar faces, né? Arestas, a gente burilar, né? Essa construção aí desse mundo de regeneração, para a gente poder ir faceando e burilando, a gente vai ter que viver situações, né? Então, a gente perceber que está na hora do trabalho. A lei do trabalho nos convida a mudar, mas a mudança precisa começar, como disse o texto, em nós. Renovar pensamentos, renovar sentimentos, palavras, atitudes. A importância da gente fazer, de agir, não às vezes segundo a nossa verdade. A gente quer ter razão, mas a gente, às vezes, a razão nossa ainda está distante da verdade. A verdade só o Pai o tem, mas a referência é Jesus. Então, o autoconhecimento que Joana nos convida, eu preciso conhecer o que eu já posso mudar. Então, Emmanuel continua dizendo, nem tudo o que tínhamos ontem por certo, nos quadros exteriores da experiência, continua como sendo certo nas horas de hoje. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos, a nos definirem aspiração e trabalho. Entretanto, modificam-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias. O mundo está em processo de evolução, a gente percebe. Quando a gente vê a parte tecnológica, a gente vê a matéria. Mas a gente agora precisa modificar, né? Fazer as mudanças morais. A gente precisa fazer as mudanças de valores, as mudanças íntimas. Então, assim, a mediunidade, todos nós somos médios, seja estejamos no trabalho de forma mais ostensiva ou não. E todos, como médios, podemos ser objeto de auxílio. Aquele exemplo que foi colocado, né, da Ivone, a escolha dos irmãos que foram acompanhados por cada, né, dessa família, foram oportunidades imensas de auxílio mútuo, né? Então, é isso que os benfeitores, eles fazem isso conosco, eles nos ajudam, mas eles esperam que nós também façamos a nossa parte. Então, para que a gente, buscando aí o finalzinho, que eu sei que está chegando no fim, e aí lendo o último parágrafo do texto, né? A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos, e a ordem não é deserção, e sim adaptação. A gente precisa se adaptar às situações, fazer mudanças, se tornar mais cooperativo. Em suma, Emmanuel termina dizendo: estamos chamados à vivência no mundo, a fim de compreender e melhorar a vida em nós e em torno de nós, servindo ao mundo sem deixarmos de ser nós mesmos, e buscando a frente, mas sem perder os passos de nossos contemporâneos, ou seja,
A gente aproveitar aquilo que é bom e a gente construir algo melhor, né? Para que não venhamos a correr o risco de seguir para frente demais, porque a gente se atropela, né? Então, a gente sim, ter esse bom senso, ver o bem, né? Olhar a situação, ver o bem a partir. Peraí, eu coloquei aqui. Ver o seu bem a partir de um olhar menos egocêntrico, né? A gente trabalhar mais, a gente perceber que o meu bem começa também quando eu tenho um olhar para o outro, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. A gente começar a perceber as situações e se adaptar às circunstâncias que nos envolvem, identificando as oportunidades que o Senhor está nos oferecendo. E aí a gente gostaria de terminar, que já está no finalzinho, com uma poesia de Casimiro Cunha, do livro Gotas de Luz, Francisco Cândido Xavier. E aí ele diz assim no item 4, ele fala assim: entendamos, que é o título, meu amigo, se procuras a glória da redenção, acende a luz do Evangelho no templo do coração. Faze forte claridade no imo do próprio ser. Quem não consegue enxergar, não pode compreender. Nessa bênção luminosa, passaremos a encontrar cada homem no seu plano, cada coisa em seu lugar. A experiência na terra transcorrerá sem contenda. Vencerás com desassombro, sem que a maldade te ofenda. De espírito iluminado, ao santo clarão do amor, ninguém te será tropeço na senda para o Senhor. Contemplarás nos ingratos da jornada transitória pessoas que adoeceram, da visão e da memória. Nos companheiros em treva, rixosos, duros, irados, veremos nossos irmãos de nervos esfacelados. Nas línguas blasfemadoras encontrarás muita vez a ignorância infeliz, o frio, a fome, a nudez. Notarás buscando o mestre nas pedras do campo hostil, nos vícios e nos pecados, moléstias e sombras mil. Busquemos, pois, com Jesus um entendimento maior, a fim de vencer brilhando nas lutas em derredor. Muita paz para todos nós e muito obrigado mesmo pela oportunidade de fazer esse estudo, esse capítulo e esse livro, e me encantou. Tá? Um beijo aí no coração de todos. Muito obrigado, minha irmã, pelo estudo, foi lindo, foi muito bom. A gente sempre é bom ouvir a palavra de Emmanuel, né? Sobre um tema Ah, tão rico. Que Deus te abençoe e que possamos sempre contar com a sua presença aqui na nossa casa. Leve o nosso certo. abraço aos seus companheiros, à sua mãe, e que Deus continue a te abençoar e iluminar. Bem, meus irmãos, Obrigado. estamos encerrando aqui o nosso estudo da nossa casa, da noite de hoje, agradecendo muito a Deus pelas bênçãos que temos recebido. E eu vou pedir para a nossa irmã Joana fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Agradecemos a companheira pelo estudo da noite e convido a todos os companheiros para que, nesse momento, possamos fazer a nossa oração de encerramento do trabalho de hoje. Pai amado, Jesus querido, agradecidos estamos pela dádiva da vida, pela oportunidade de conhecermos essa doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos fortalece no nosso caminhar. Rogamos a Ti, Pai, a Jesus, que nos envolva, que nos dê força, coragem e resignação, para que possamos caminhar buscando sempre o nosso progresso. E que Tuas bênçãos, Pai, o amor de Jesus se derrame sobre todos aqueles irmãos que nesse momento passem por alguma dificuldade, levando alento, levando consolo, levando paz e esperança a seus corações. Que a espiritualidade bondosa, amiga, envolva toda a direção desta casa, que nos dá essa grande oportunidade do estudo, e que os bons espíritos permaneçam ao nosso lado, e que Francisco de Assis, cada vez mais, fortaleça todos os companheiros desta casa, e que temos aí a grande oportunidade de estudarmos, de assistirmos palestras, de participarmos de atividades da doutrina espírita. Muito obrigado, Jesus.
Muito obrigado, Pai, por essa noite de bênção, de amor e de misericórdia, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, desejando a todos uma noite de muita paz, muita luz e muito amor, tá? Porque foi muito bom o nosso estudo da noite de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês e quarta-feira estaremos de volta para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, um beijo no coração de todos, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Eu vou encerrar aqui para todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.